Quando a gente fala de novos tratamentos que estão sendo desenvolvidos para a Covid-19, a gente pode pensar em agregar eles basicamente em três grandes plataformas. Então, tem os medicamentos, né, como a gente conhece eles normalmente, os anticorpos, são os tipos biológicos, né, e as vacinas, né? Então, são três estratégias de tratamento diferentes, cada uma tem a sua vantagem, a sua desvantagem, e eu vou tentar explicar um pouco de cada uma delas, né? Então, em relação aos medicamentos, né, as pequenas moléculas, todos aqueles medicamentos de origem química, infelizmente a gente não tem nenhum tratamento aprovado para infecções por coronavírus, né? A Covid-19 é causada por um desses coronavírus. Então, a estratégia ela basicamente se resume no reposicionamento de outros medicamentos já aprovados, né? Ou seja, você pegar medicamentos que foram desenvolvidos por uma outra indicação, né, uma outra doença, foram moldados para aquilo e que, porventura, possam ser ativos contra a Covid-19, né? Então, isso tudo está dentro da estratégia de reposicionamento, né? Então, é como se você fosse numa oficina e pegasse peças de outros carros para tentar consertar o seu carro. Isso tem alguma chance de funcionar, mas tem limitações, né? Então, isso tem a vantagem de ser muito mais rápido, porque esses medicamentos já foram testados, a segurança deles já é conhecida, como eles são absorvidos já é conhecido. Então, você, de certa forma, corta etapas, né, do desenvolvimento e consegue ir direto para os estudos em humanos de uma forma mais rápida. Mas não é uma solução mágica, né? Esses medicamentos, como comentei, eles foram desenvolvidos para outra indicação, né? Então, eles podem ou não funcionar. Outra grande plataforma que os pesquisadores têm trabalhado são os medicamentos biológicos, né? Os antibióticos, os anticorpos. Então, os anticorpos, eles são estruturas, né, que normalmente quando o corpo ele desenvolve uma imunidade para uma doença infecciosa, ele passa por si próprio a produzir anticorpos que acabam neutralizando os agentes infecciosos, né? Mas também tem uma classe de terapias que são os antibióticos sintéticos, vamos dizer assim, né, produzidos em laboratório, né, produzidos na indústria, né? Então, uma vez que a gente conheça a estrutura do vírus, né, e isso agora está cada vez mais conhecido, é possível desenhar um anticorpo sintético, então que ele vai se ligar a uma parte do vírus e neutralizar aquela parte do vírus, né? Ela é mais rápida do que um desenvolvimento do zero, mas ela é mais curta do que uma vacina, mas ela depende, então, de entender muito bem a estrutura do vírus, né? Conhecer as proteínas que podem ser os alvos para esses medicamentos. E também depende de uma estrutura de produção bastante refinada, vamos dizer assim, né? Você precisa de uma biotecnologia para produzir uma quantidade suficiente desse medicamento. E esse anticorpo sintético, ao contrário dos anticorpos que o corpo normalmente produz, ele não vai garantir uma imunidade ao longo do tempo. Então, ele é feito justamente para tratar uma infecção, né? Então, ele pode neutralizar aquele vírus que está ali presente por um tempo, né? E ajudar, então, na recuperação do paciente. E a terceira grande plataforma, justamente que talvez seja a plataforma aí que normalmente é utilizada para agentes infecciosos, né, são as vacinas, né? Então, as vacinas, ela na verdade não é nem tanto uma questão de tratamento nesse caso, e sim mais prevenção, né? Então, você poderia desenvolver uma vacina que gera uma imunidade duradoura nos pacientes, então eles passam a ficar protegidos, né, da infecção, né? As vacinas, elas são difíceis de se desenvolver, né? Vários agentes infecciosos, assim, apesar dos grupos de pesquisa terem trabalhado por muitos anos, não foi possível desenvolver vacinas. Para outros, por outro lado, a gente tem vacinas que funcionam muito bem, né? Então, é uma plataforma aí que tem muitos grupos de pesquisa trabalhando, utilizando diferentes tecnologias para vacinas, né? Mas é um processo que leva tempo, né? É um processo um pouco mais longo. A vacina mais rápida já desenvolvida foi por volta aí de 5 anos, e normalmente esse processo leva até 10 anos, quem sabe até mais. Então, aqui os grupos de pesquisa, as empresas estão tentando bater os recordes históricos aí de desenvolvimento de vacinas para tentar fazer isso da forma mais rápida, né? Para quem sabe aí no próximo ano a gente ter algum candidato aí que tenha eficácia, segurança e quantidade suficiente para vacinar um número considerável de pessoas e garantir então a proteção para elas, né? Então, esses são os três grandes campos, né, de desenvolvimentos, né, os medicamentos reposicionados, os antibióticos sintéticos e as vacinas, né, cada uma com a sua vantagem e a sua desvantagem. Por se tratar de uma pandemia
moderna, né, onde tem muito esforço, muita gente conectada, muita informação disponível, talvez esses processos realmente consigam seguir um caminho acelerado. Mas o desenvolvimento de medicamentos é uma estrada difícil, né? É uma estratégia que necessita de muito conhecimento, investimento e testes rigorosos para garantir que os pacientes vão receber um medicamento que é seguro e eficaz, né? Numa situação, digamos, normal, né? Sem emergência e obviamente que com todo o critério envolvido, seguindo o caminho tradicional do desenvolvimento de medicamentos, esse processo pode levar até uma década, se não mais, e muitos recursos envolvidos, né? O reposicionamento, onde você já pega um medicamento que já passou por algumas dessas etapas, ele pode encurtar esse processo bastante, e a gente vê que vários desses medicamentos reposicionados já foram rapidamente para estudos clínicos, né, estudos em humanos, para avaliação da sua atividade frente à Covid-19. Então, vários estudos clínicos têm sido conduzidos de uma forma realmente muito rápida, né? Então, vários desses medicamentos que eu mencionei, inclusive, já têm sido testados, alguns desses resultados já estão ficando disponíveis, e em breve a gente vai poder saber se eles realmente funcionam ou não para essa indicação, né? Então, ele é um processo muito mais curto do que o processo original. E ele pode levar de alguns meses ou até um ano, algo nesse sentido, né? Em contraste ao que normalmente leva aí uma década, né? Uma coisa é você colocar um vírus dentro de uma placa ou numa condição laboratorial onde ele infecta uma célula, ele está amplamente acessível ali, né? Ele está ali dentro de uma placa de cultura no laboratório, você colocar o medicamento ali quase como em cima dele, vamos dizer assim, né? Então você coloca ali o medicamento e você consegue avaliar rapidamente, bem precisamente, se ele mata ou não aquele vírus, né? Outra coisa é quando a gente pensa em um ser humano com toda a sua complexidade de organismo, né? E o infectado por um vírus, né? Então, aqui a gente tem que pensar mais numa questão da doença em si, né? Então, esse vírus, quais são os órgãos que ele infecta, né? Onde ele está se replicando? Qual é o estado da doença, por exemplo? Tem pacientes mais no início da infecção, tem pacientes já mais graves, hospitalizados. Como eu comentei antes, a Covid-19, ela é obviamente uma doença infecciosa, mas ela também tem um quadro inflamatório bastante importante, tem ficado, parece mais evidente agora que também tem um quadro relacionado com a coagulação sanguínea. Então, um medicamento matar um vírus ou ele inibir a infecção do vírus in vitro lá na placa é um ótimo indicativo, sem dúvida, né, para o desenvolvimento de um medicamento antiviral, mas isso não garante que ele vai ser ativo lá no humano, né? Então, os grupos têm que pensar, obviamente, qual é a dose que esse medicamento vai ser utilizado, né? Então, ou seja, qual vai ser a exposição dele, quanto daquele medicamento realmente fica disponível, ou quanto ele consegue, qual é a concentração que ele consegue atingir nos tecidos onde o vírus está lá presente, e se essa concentração ela é relevante, né? Ou seja, comparar a concentração que o medicamento atinge num tecido-alvo, onde está lá o vírus, num organismo, e comparar essa concentração com a concentração que ele mata o vírus lá no laboratório é uma questão bastante importante, né? Por quanto tempo esse medicamento ele está em contato com o vírus dentro de um corpo, né? Uma vez que o corpo ele naturalmente ele vai metabolizando o medicamento, vai excretando esse medicamento, então com o tempo essa concentração do medicamento ela diminui, né? Enquanto no teste no laboratório esse é um sistema muito mais fechado, né? Você coloca ali o medicamento, ele fica ali o tempo todo em contato com o vírus, né? Então o ser humano é um organismo muito mais complexo, muito mais dinâmico e ainda mais um organismo infectado por um vírus, né? Que está desenvolvendo uma doença. Então, obviamente, você ter um resultado in vitro é importante, né? Isso gera assim, um bom indicativo que isso tem uma chance de funcionar em humanos, mas, obviamente, a resposta ela vai vir realmente através dos ensaios clínicos, né? Conduzidos de forma correta, né? De forma cega, randomizada, e realmente comparando isso com um grupo controle, né? O grupo placebo. Então, esse é o grande formato que vai dar a resposta se esse medicamento funciona ou não.